nessa localidade. Amém. Uma localidade com tantas dificuldades, com tantas pessoas carentes de ti. E ela está aqui anunciando, Senhor, a tua palavra. Amém. Anunciando que só existe salvação em ti. Amém. Que nós possamos estar sempre, Senhor Deus, com essa vontade de pregar, Senhor Deus, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra. Amém. Te agradecemos pelo pastor Antônio, que completa 30 anos, Senhor Deus, de ministério. Amém. Abençoe o teu servo, esteja revigorando ele, para que ele possa cada dia estar empenhado em fazer aquilo que o Senhor chamar, pregar a verdadeira palavra do Senhor. Amém. Esteja, Senhor Deus, também com os nossos irmãos, Senhor Deus, que estão enfermos. Esteja ali com o teu pai, que está no seu tratamento. Esteja, Senhor Deus, com o irmão Frederico, que está ali naquele hospital. Esteja aqui, Senhor Deus, com o tio Gessi, que está passando por esse momento tão difícil. Amém. O Senhor é o mestre dos mestres que pode todas as coisas. Amém. O Senhor é o Senhor da vida. E nós, Senhor Deus, sabemos que o Senhor está com eles. Amém. Nos abençoe, seja para a palavra que eu estarei pregando. Não deixe que eu fale nada de mim mesmo, nada do meu conhecimento, pois eu nada sei, nada conheço. Mas que eu possa falar, Senhor, aquilo que o Senhor propôs no meu coração, Amém. para estar falando à igreja e a mim também. Amém. Esteja conosco, perdoe nossas falhas. E que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, pois a tua graça nos basta. Amém. Sobre o teu passo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa igreja, a gente está completando aí, eu sempre falo mais de 50 anos, né? Nós batistas, a gente valoriza muito o ano que a igreja foi inaugurada, mas a gente esquece que uma igreja, quando ela chega a ser inaugurada, ela já está uns 10 anos funcionando. Então, na realidade, a igreja Batista Jesus está aqui há mais de 50 anos pregando, né, o Evangelho. E às vezes, como historiador, eu acho que a gente até esquece das pessoas que às vezes pegam o momento mais difícil, né? Porque quando a igreja já vai ser inaugurada, a igreja já está pronta, ela já tem às vezes uma certa estrutura. O mais difícil é aquele período ali de congregação, né? Porque às vezes a igreja começa num lugar que não tem nada, né? E alguns irmãos até falam, por que a gente vai montar uma igreja ali para não sair daqui para ir para aquele lugar, para pregar? Para nós mesmos, a gente faz o culto de professor Souza, né? A gente não viu isso aí, então a gente começou ali a igreja do Idaiaçu e hoje ela está ali funcionando, graças a Deus, muito bem ali na localidade. E há mais de 50 anos, essa igreja está aqui pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E eu trago para a reflexão dessa manhã, essa parte da carta de Apocalipse, né, que João escreve às 7 igrejas da Ásia, mas destacando a igreja de Éfeso. A gente vê aqui, eu separei aqui duas virtudes que essa igreja tinha e um problema que essa igreja tinha. Essa igreja estava numa cidade muito importante. Então, a gente também encontra lá, né, Paulo escrevendo na minha carta aos Efésios. Ela estava numa cidade mais importante da Ásia, considerada a cidade princesa ali a luz da Ásia dessa cidade tinha um apelido. Essa cidade, se você comparar com o dia, para a gente poder entender o contexto dela, ela seria como aqui no Brasil hoje, a cidade de São Paulo. Ela seria aquela cidade que aí funciona, né, a Ásia para crescer. Aquela cidade onde a economia funcionava. Era uma cidade onde o comércio era grande. E Paulo vai, né, Paulo era um plantador de igreja, o ministério de Paulo ia para um lugar, pregava, né, e quando a igreja estava pronta, ele ia plantar uma nova igreja num novo local. E Paulo ficou ali 3 anos. E uma coisa interessante é que nesses 3 anos que Paulo esteve ali, é nesse momento que ele também vai escrever as 2 cartas que ele escreveu para a igreja de Corinto. Paulo não parava de trabalhar. E essa igreja está nessa cidade muito grande, muito importante. E no capítulo 22, a gente começa vendo, né, um elogio a essa igreja. Qual é o elogio? Era uma igreja que estava empenhada em viver o verdadeiro Evangelho. Era uma igreja que estava empenhada em pregar a palavra de Deus. E essa é uma característica positiva que essa igreja tinha. E essa característica é uma característica que eu vejo muitas vezes em nossa igreja. Às vezes nós reclamamos muito da igreja que a gente está. Porque a gente tem um desejo no coração, pelo amor que a gente tem ao Evangelho, que a gente quer ver essa igreja com todos os seus bancos lotados. Isso é importante, é claro que a gente quer ver a igreja cheia, porque a gente quer ver as pessoas se rendendo a Cristo. Mas nós temos que entender que quem vai dar o crescimento é
Deus, o Espírito Santo de Deus. E essa igreja, como a igreja dos Souza, era uma igreja que trabalhava. E a nossa igreja é uma igreja que, nesses mais de 50 anos, é uma igreja que está sempre trabalhando. Eu vejo poucas igrejas, talvez, do tamanho da igreja do professor Souza, com a dificuldade que o professor Souza tem, mas é uma igreja que aqui não para. Quantas atividades nós fazemos? Quantas vezes a gente está na semana passada, nesse mês de agosto, a gente já pegou na praça 2 vezes. Nós tivemos um culto aí na festa do professor Souza, aonde era para todas as igrejas evangélicas, a pedido da prefeitura, mas só a igreja do professor Souza topou de estar ali na praça pregando o evangelho. Passou na outra semana, a gente estava novamente na praça, junto com o trabalho que nós tivemos aí, o encontro de moto, do culto jovem, pregando novamente o evangelho. Então é uma igreja que ama fazer missões. A gente não deixa de fazer campanha de missões. A igreja do professor Souza pode passar pelo que passar, mas a campanha de missões nós estamos fazendo, porque nós estamos ajudando a expandir o evangelho pelo Brasil e pelo mundo. A nossa igreja é uma igreja que procura, dentro das suas possibilidades, ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que carentes. Isso é óbvio. A igreja ela precisa ter obra. A Bíblia diz que nós não somos salvos pela obra, mas quem é salvo produz obra. Porque eu sou só salvo, eu quero fazer aquilo que Cristo me ensinou. Então uma igreja precisa ser uma igreja vibrante, precisa ser uma igreja que trabalha. A igreja não pode estar parada. A igreja tem que estar sempre procurando fazer a vontade de Deus. Então a igreja existe para pregar o Evangelho. A igreja está aqui para proclamar as boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Por que eu estou na igreja? Porque aqui eu estou em comunhão com os meus irmãos, anunciando a palavra de Cristo. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Né? Então a igreja ela precisa mostrar suas obras. Uma igreja que não mostra as suas obras, uma igreja que não tem obra, tem algo de errado com essa igreja. A Bíblia também diz que nós conhecemos a boa árvore pelos seus frutos. Então a igreja ela precisa produzir frutos. E durante esses 50 anos que a igreja Batista do Professor Souza está aqui, quantos frutos nós já produzimos? Quantas pessoas vieram a conhecer o Evangelho de Cristo, vieram a aceitar Jesus aqui nessa igreja? Quantas pessoas tiveram essa oportunidade através da palavra? Muitas vezes, irmão, nós pregamos. E nem sempre as pessoas que a gente prega vai ouvir. Mas a nossa parte a gente fez. E quando a gente anuncia o Evangelho, agora o problema não é mais meu, eu estou escrevendo para a pessoa. A pessoa ouviu falar de Cristo. No dia que Jesus voltar, no dia que essa pessoa estiver com Cristo, ela não vai poder dizer: eu nunca ouvi falar desse tal de Jesus Cristo. Ó, Jesus, não me manda para o inferno, não, porque eu nunca ouvi falar de você. Já ouviu, porque naquele dia teve um irmão da igreja Batista do Souza que pregou a tua palavra, que te deu um folheto, que falou que só Jesus Cristo salva, que estava na praça pregando. Eu não ouvi, não quis prestar atenção, mas a palavra estava sendo pregada e anunciada. E essa igreja aqui, essa era uma igreja que se dedicava às obras. Então, essa é uma característica ressaltada por uma positiva que essa igreja tinha. E ela serve como exemplo nesse ponto. Nós precisamos ser uma igreja que se dedicada. Porque a igreja, gente, não é um tempo. A igreja tem, a igreja é formada pelas pessoas. Se uma igreja é boa, se uma igreja é ruim, é o grupo de pessoas que está ali. Somos nós. E nós, como igreja, devemos viver esse verdadeiro evangelho. Precisamos estar preocupados em pregar a palavra de Deus. E qual é o evangelho? O evangelho de Jesus. Uma outra característica que a gente vê nesse versículo 2 é que essa igreja não ouvia os falsos profetas. Então era uma igreja que tinha como raiz a doutrina, a palavra de Deus. Nesse período, irmãos, havia muitos já falsos profetas, havia muitas falsas doutrinas. Tinha dois movimentos dentro do cristianismo no início do século, e era uma dificuldade para a igreja que estava realizando a doutrina. Um era os grupos judaizantes. O que eram os grupos judaizantes? Era um grupo de pessoas que queriam manter todos os rituais judaicos dentro da igreja. E traria carga pesada para aqueles gentios que estavam se convertendo, pois os costumes judaicos para uma pessoa que não era nascida dentro do judaísmo, adaptar é muito difícil. Imagina você chegar com um homem já velho e pedir para ele fazer a circuncisão. Não era algo fácil. Então a igreja agora é para todos. Porque agora o reino de Deus era para chegar a todos, não era somente para o povo judeu, mas para todos. Então havia grupos que queriam manter esse costume, era o problema da igreja implantar. Havia um outro grupo também que era o contrário dos judaizantes, que era também muito complicado.
talvez até pior, que eram os gnósticos. Os gnósticos negavam que Cristo tinha sido um homem, que Cristo tinha sido apenas um espírito, negava todos os profetas do Antigo Testamento, e para os gnósticos havia um Deus bom e havia um Deus mau, que o Deus do Velho Testamento era mau, e o Deus do Novo Testamento era bom. E essas heresias estavam dentro das igrejas, as pessoas queriam que as igrejas seguissem isso. Então havia muitos falsos profetas. Então era importante que a igreja estivesse encaixada na palavra de Deus. E essa igreja não ouvia os falsos profetas, porque ela conhecia a doutrina que vinha dos apóstolos. Então ela conhecia realmente a palavra de Deus. Era uma igreja que buscava a palavra de Deus. Uma igreja verdadeira é uma igreja que busca a palavra do Senhor. É uma igreja que vive segundo o verdadeiro evangelho. Às vezes o falso evangelho é mais fácil. A gente vê muitas igrejas lotadas e muitas pessoas estão preocupadas com a igreja estar lotada. Como eu falei, eu quero ver a minha igreja cheia, mas eu quero ver a minha igreja cheia de pessoas salvas. Porque muitos líderes, querendo encher as suas igrejas, querem pregar o evangelho e seja fácil de seguir. Então se prega o evangelho que não se questiona o pecado. Se prega o evangelho a favor do homem, tudo vai dar certo na sua vida. Se prega o evangelho que você vai ficar rico, que você vai ter carro importado, que você vai ter isso. E de pecado não fala. E é o evangelho que não traz confronto. Então o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que nos faz confrontar conosco mesmo. Ao ouvir a palavra de Deus, eu tenho que me confrontar. Eu tenho que confrontar com os meus erros. Porque assim o teu Espírito Santo está falando comigo. Meu Espírito Santo me levando, que eu possa me corrigir. Um pai para ensinar um filho, muitas vezes tem que fazer o quê? Tem que pegar o filho e chamar a atenção. Porque se o pai faz tudo aquilo que o filho quer, se tudo que o filho quer ele tem, o que vai acontecer com esse filho? Acabou. Ele vai fazer tudo aquilo que é errado, porque o pai não vai o quê? Não vai ensinar. Um pai bom é um pai o quê? Que corrige o seu filho. Ele ama o seu filho, mas ele corrige. Hoje nós temos um problema em nossa sociedade, que as pessoas acham que amar é você aceitar. E você aceitar tudo. Então, tudo que é errado, você está fazendo, eu aceito, porque eu amo. Não, amar é corrigir. Você entende o seu filho, você sabe que o seu filho faz de errado. Você faz o quê? Você busca corrigir. Então, amar é isso. O evangelho é isso. O evangelho nos leva ao conforto para que a gente possa nos corrigir. E quando a gente nos corrige, a gente se torna um cristão melhor. E aqui que caminha o processo de santidade. Né? A salvação é um ato. Eu ouvi a palavra de Deus, o Espírito Santo me tocou e você tem Cristo. Mas depois que você salva, começa agora um processo de santidade, de santificação. Por isso que é que eu diz, ser santo, porque eu sou santo. Por que é ser santo? Ser santo é ser separado. Eu começo a me separar das coisas do mundo. Mas como a pessoa vai caminhar esse processo de santidade, se aonde eu estou, se o pastor que está pregando na minha igreja não me corrige, se a palavra de Deus já só prega aquilo que eu quero ouvir. Se eu passo a mão na cabeça do pecado, das coisas erradas, não vai haver o quê? Crescimento espiritual. Porque a pregação tem que ser o que? O evangelho genuíno. E hoje tem muitos líderes aí pregando coisas absurdas, porque não conseguiram a palavra de Deus. Hoje estão querendo criar uma igreja no modelo do mundo. E como igreja eu tenho que falar a verdade, o evangelho. Eu tenho que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Como igreja eu tenho que me posicionar daquilo que o Senhor diz, que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que a homossexualidade é pecado, eu tenho que falar que a homossexualidade é pecado. Se a palavra de Deus diz que nós temos que valorizar a vida, eu não posso ser um cristão e ser a favor do aborto. Eu tenho que cruzar com a sociedade. Quem comete aborto está matando crianças, está matando bebês. Eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Mas muita gente quer às vezes parecer também bonitinho para aquilo que a sociedade quer. E nem sempre o que a sociedade quer é aquilo que Deus diz a gente fazer. Então eu preciso viver o verdadeiro evangelho. E essa igreja era uma igreja que vivia esse evangelho, que não dava ouvidos a falsos profetas. Mas para que eu não possa dar ouvidos a falsos profetas, o que é que eu preciso? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. A gente conversava na casa dos jovens hoje sobre isso. Eu fiz esse comentário. Que a gente fala muito mal do pessoal de antigamente, né? O pessoal da Bíblia, eles viam Jesus, mas eles tinham um problema. Esse Jesus estava com eles, mas eles não sabiam muito bem aquilo de Jesus. Eles estavam ali vendo a história sendo escrita. Então eles não sabiam se Jesus ia querer
destruir João e assumir agora um reino, seu novo Davi. Porque Jesus ele estava ali vendo a história sendo escrita, porque ele não tinha a Bíblia, como a gente tem hoje. Hoje, irmãos, nós temos a Bíblia. Então a gente tem a história completa, desde a criação do mundo, do jardim do Éden, até a volta de Cristo. Do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, irmãos, a gente precisa conhecer essa história, estudar a palavra. Quando eu estudo a Bíblia, eu conheço a palavra. Conhecendo a palavra, dificilmente eu vou cair com falsas doutrinas. Então, eu preciso estudar a Bíblia. Mas eu preciso estudar a Bíblia com a orientação do Espírito Santo. Porque se eu leio a Bíblia sem orientação do Espírito Santo, eu estou lendo a Bíblia como eu leio um outro livro qualquer. E a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro de Júlio Verne. A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu preciso deixar que o Espírito Santo fale comigo. Porque aí eu vou entender o que realmente essa palavra quer dizer. E aí a Bíblia vai me confrontar com os meus erros. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela por quê? Porque ela deixa que o Espírito Santo fale com ela. Ela abre o seu coração para ouvir a mensagem. E quando a pessoa abre o coração para ouvir a mensagem, ela se converte. Porque ela consegue deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas existem pessoas que endurecem o seu coração porque não querem ouvir. Então não adianta eu ler a Bíblia se eu não buscar conhecer realmente o que está na palavra. Entender que esse livro, ele não apenas contém a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus. E conter a palavra de Deus e ser a palavra de Deus hoje faz muita diferença. Porque hoje, dentro de falsos profetas, existem muitos falsos profetas que pregam por aí, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém. E qual é que diferença tão grande ela se contém e ser? Porque assim, quando a gente se contém, eu posso dizer o seguinte: que esse texto aqui que eu li de Apocalipse é a palavra de Deus. Mas de repente o que está escrito lá em Gênesis na criação do mundo não é a palavra de Deus. Então eu posso ver. Eu vou separar texto que eu acho que é e que não é. Mas quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu entendo que ela, de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo, é a palavra de Deus, foi inspirada e ela está aí para a gente poder seguir o Evangelho. E quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, o Evangelho, né, que eu estou seguindo, que eu estou estudando, vai ter raiz. A doutrina vai ser enraizada, porque ela está suportada na palavra de Deus. Mas muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, sabe por quê? Porque muitas pessoas querem estar na igreja, querem ir para o céu, mas amam demais o mundo. E aí querem ouvir palavras que vão se agradar. E por isso que muitas vezes, muitas igrejas cheias são porque tem um evangelho que o pastor, o pregador fala aquilo que quer. Tem uma diferença de você ser um pastor, pregador da palavra, de você ser um coach. Hoje é muito comum a função de coach. O que é um coach? Um coach quer dizer treinador. Então é comum as pessoas às vezes fazerem treinamento porque querem progredir em alguma área da vida e aí paga ali algum curso e vai ver alguma palestra de alguém. Não tenho nada contra isso, às vezes a pessoa até ajuda você a prosperar nesse sentido, e aí vem aquele curso. Só que aquilo que é para as coisas materiais. Aí o camarada não está querendo levar você a conhecer algo especial do reino do céu. Ele está falando das coisas do mundo, das coisas dessa terra. Mas muitos pastores hoje, muitos pregadores querem ser coaches. Por quê? Eles querem falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque o Evangelho ele é para falar aquilo que Deus está mandando falar. Então muitas vezes o Evangelho vai ser para nos confortar. Muitas vezes a palavra de Deus com conforto. Muitas vezes a palavra de Deus vai vir para nos dar esperança. Mas muitas vezes a palavra de Deus vai vir para nos corrigir. Esse pilar que Deus disse que a Bíblia é o quê? Ela é feita para corrigir. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra o coração de um lado para o outro. E dois gumes por quê? Se você pegar uma espada de dois gumes, quando o pessoal usava aquela espada, às vezes o próprio guerreiro que estava lutando, ele mesmo se cortava, porque ela corre de um lado e do outro. Ela penetra o coração da alma, da medula e da espinha. E muitas vezes ela vem para realmente nos confrontar, porque no confronto que a gente modifica. Então a palavra de Deus, a pregação, não pode ser algo que vai agradar. Eu não tenho que subir aqui no público e vou trazer a mensagem que vai agradar a irmã Eliana, a irmã Edna, o irmão Gilberto, o irmão Ruberval. Não, eu tenho que trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. E anunciar a palavra de Deus nem sempre é agradável para quem está ouvindo. É por isso que a Bíblia diz, né? Jesus diz que ai de vocês que mataram, de Israel que mataram até hoje profetas. Porque muitas vezes os profetas falavam para o rei de Israel que eles estavam errados, que eles tinham se corrompido, que eles estavam vivendo na idolatria.